Agora vamos lá, vamos falar então sobre andropausa, sobre longevidade, tirar as dúvidas, tirar os grilos dessa fase, porque é importante, né? Já sei que tem um monte de perguntas, então eu recebo com muita alegria, com muita honra, ele que é o meu médico desde o começo da minha vida adulta, né? Fez o parto do meu primeiro filho, acompanhou o parto do meu neto e hoje em dia acompanha a minha família toda com cuidado de longevidade, nutrologia. Ele é o ginecologista, obstetra, nutrólogo, Dr. Alessio Calil Matias. Seja muito bem-vindo. Olá, minha querida. Tudo bem? Ele está todo feliz porque ele acabou de ter o primeiro neto. Somos vovós, né? Olha, o seu nasceu semana passada, que dia? Quinta-feira? Semana passada, dia 21 de junho. 21 de junho. Tá ainda curtindo. Nossa, maravilhoso. E a cara do vô, né? Olha, eu acho bem parecido comigo, né? Fiz até uma enquete. Ele fez e todo mundo concordou? 98% concordou. Coisa mais linda, Espero gente. que continue. João Lucas, lindo, lindo. Parabéns pro Lucas e pra Thaís. Vamos lá, doutor Alessio. Vamos conversar, então, sobre essa fase. A gente tem falado tanto de menopausa e é um assunto que nunca esgota, né? As mulheres pedem sempre, mas hoje a gente escolheu falar um pouquinho de andropausa, porque os homens também têm uma fase de queda hormonal. Sim, também. Então, na minha vivência aí, né, eu comecei a atender muito homem, aquela coisa, fui me aperfeiçoando, atendia muito as mulheres na menopausa e fui fazendo os cursos de nutrologia, medicina do esporte e hoje eu atendo praticamente a família, né? De extrema importância, acho que tanto para a mulher quanto para o homem, né? Não deixar realmente que nem a menopausa nem a andropausa chegue na vida das pessoas, porque a gente tem como realmente abordar bem esse tema e trazer um conforto maior para todas as pessoas. Então, a andropausa no homem existe sim, é um problema como a menopausa na mulher, né? Cada um tem umas reações diferentes, idades diferentes para poder chegar, mas chega, com certeza. Mas ela não tem os desconfortos que a menopausa traz, tem? A andropausa? É. Ela acaba tendo mais menos. O homem, assim, a mulher tem mais os calores, os fogachos, né? O homem é mais a fadiga, às vezes um pouquinho de depressão. O homem se sente mais desanimado. De libido, de ereção, mais O homem também tem queda de libido? Também tem. A partir de quantos anos, mais ou menos, vem a andropausa? Então, em torno, assim, a partir dos 45 anos de idade, né, a andropausa, ela chega bem forte na grande maioria dos homens. Então, ele pode ter Mas com 35, 40, já todos nós começamos a ter declínios hormonais. Então, alguns até mais precoce, outros um pouquinho mais tardiamente, né? O homem sofre menos que a mulher, mas ele tem todos os sintomas. É que ele fala menos, né? O homem não fala muito, não se expõe muito. Essa semana a gente falou, inclusive, sobre libido e prazer com uma sexóloga e a gente estava até tocando nesse ponto, né? Que muitas vezes o homem, ele tem uma jogadinha, fala... você não está afim? Mas, na verdade, quem não estava afim era ele, exatamente, né? Mas ele sempre dá aquela jogadinha para a mulher. Sempre. Mas, então, o homem também sofre as mesmas coisas que a mulher. A natureza sábia, né? E pior ainda, né, Cláudia? Hoje a gente vive num mundo meio estressado. Todo mundo tem seu estresse. Muitas pessoas, às vezes, têm um sono ruim, né? Uma alimentação não muito legal, e isso vai só piorando, né? Porque os hormônios, a liberação desses hormônios, elas realmente acabam uma atividade física, um sono saudável, acaba elevando os níveis de testosterona, de endorfina, de dopamina, que acabam amenizando muito esses quadros de andropausa no homem. Ok. As mulheres, elas têm uma queda nos hormônios e aí elas fazem, quando podem, a reposição hormonal. A gente hoje já sabe até que tem coisas novas, né? E um fator protetivo aí na reposição hormonal para as mulheres. Agora, os homens, eles têm queda de que tipo de hormônio e que reposição que pode ser feita? Então, o hormônio mais comum de queda no homem é a testosterona, né? E a reposição, normalmente, é testosterona ou, muitas vezes, a inibição do próprio estrogênio, porque o homem nessa fase ele começa também a adquirir mais tecido adiposo. E no tecido adiposo você tem o estrogênio, né, aumentado, que é o hormônio feminino. Então, quando você faz, às vezes, uma
redução de peso, né, com todas essa parte alimentar, esportiva e um bom alinhamento, você começa a ter uma queda de nível de estrogênio, e às vezes até inibir o estrogênio faz com que essa testosterona endógena comece a subir, mesmo antes de você fazer uma reposição de testosterona. Mas o hormônio principal para a reposição no homem é a testosterona. E normalmente é indicado para o homem a reposição hormonal, ou como no caso das mulheres que já tiveram câncer, ele também não pode fazer? Reposição hormonal tem risco de câncer, de próstata, por exemplo? Então, para todo mundo, né, reposição hormonal tem seus riscos, tem os riscos de câncer, tem os riscos aí dependendo do equilíbrio hormonal, eles podem descompensar a nível de levar um diabetes, a obesidade, a quadros de câncer, de tromboses. Tem uma série de fatores que são influenciáveis pelos hormônios. O que eu falo para todo mundo é que a maioria das pessoas tem medo do hormônio, tem medo de reposição hormonal. É óbvio que se você vem de uma família com expressão genética aumentada, você tem que tomar certos cuidados. Expressão genética aumentada para o câncer? Ao estrogênio, por exemplo, a estrona, que é o que leva ao câncer, por exemplo, de mama na mulher, de próstata no homem. Então, o que favorece isso? Por exemplo, o consumo excessivo de carne vermelha, que hoje a carne vermelha tem muito estrogênio, muita progesterona, e ela pode realmente, de fato, acabar trazendo a expressão da estrona e o câncer para o homem. Para as mulheres e para os homens, reposição de hormônio, pílula anticoncepcional para a mulher, tudo isso aumenta a expressão do estrogênio e os riscos do câncer. Mas todo mundo se preocupa muito na reposição, mas não se preocupa no resto. Então, todo mundo abusa da comida, abusa da bebida alcoólica, que leva a um aumento de tecido celular subcutâneo, leva ao aumento do estrogênio, que é cancerígeno. Então, o hormônio, ele não é tão vilão assim se você faz tudo de uma forma certa e de uma forma equilibrada, em homeostase hormonal. Não adianta eu deixar meu hormônio lá em cima demais ou lá embaixo demais. Ele tem que estar bem bacana para eu poder fazer a reposição. Eu não posso fazer a reposição em quem, de repente, teve câncer. Eu tenho que aguardar um tempo, fazer todas as avaliações para ver se eu, após 5 anos, eu posso introduzir de uma forma bem protegida o hormônio. E eu penso que também não deve ser interessante fazer reposição numa pessoa que bagunçou todo o resto do corpo, né? Não adianta, porque a reposição, ela vem alinhada com uma série de coisas que, se a gente não fizer junto, você pode ter um risco mais acentuado para o câncer e para outros eventos adversos também. Eu me lembro que eu estou aqui há 12 anos, né? Logo que eu comecei o Vida Melhor, um telefone ligado. Assim que eu comecei o Vida Melhor, eu ouvia de alguns médicos dizendo assim que a gente não precisa mais envelhecer, porque a gente envelhece quando os hormônios caem, mas a gente tem que fazer o contrário, não deixar os hormônios caírem e a gente se mantém jovem. Isso continua sendo verdade, já que a medicina não para de evoluir? Então, Cláudia, assim, envelhecimento é um estado natural de todo mundo nasce para morrer, envelhece. E graças a Deus envelhecemos. Ainda bem que a gente envelhece, né? Que a gente é vô e vó. E a gente, que nem agora, né? No nascimento do meu neto, que a gente contempla a vida de uma forma diferente, né? Que é uma coisa assim é um êxtase total, um prazer total, aquele momento você está ali naquela situação. Então o envelhecimento, ele faz parte da vida de todos nós. Agora, envelhecer saudavelmente, sim, é uma questão de cuidar. Eu falo que a tríade do cuidar-se, ser cuidado. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso organismo nos leva a envelhecer de forma saudável. E aí entra tudo, uma boa alimentação, uma reposição hormonal, né, uma qualidade de sono bacana, um intestino funcionando adequadamente, ou seja, uma dieta nutracêutica funcional. O que é uma dieta nutracêutica funcional? É aquela que você suplementa praticamente todas as vitaminas necessárias para o seu organismo, a ponto até de você não precisar suplementar a vitamina, entendeu? Então hoje, cada vez mais, a gente evita remédio, porque remédio é para remediar. Então, se as pessoas conseguirem enxergar que a grande importância é o cuidado mesmo, nós temos, mesmo os hormônios, uma dieta hormonalmente correta também faz sentido.
de você não abusar muito da carne vermelha, de você tomar cuidado com excesso de frango, que tem muito ômega 6, que é inflamatório, peixe de cativeiro, que tem muito mercúrio. Então, é um equilíbrio, não adianta. Porque caramba, mas peraí, ficou difícil comer, hein? Carne é cancerígeno, frango tem muito hormônio, peixe tem mercúrio. Por isso que o equilíbrio é o fundamental, a homeostase. Se a gente for analisar, né, você pega hoje, tem muito agrotóxico em tudo. Você não vai deixar de comer e de viver, né? Mas, se você tiver esse controle de uma forma saudável, todo mundo vai ter uma longevidade, né, e um envelhecimento saudável, com força, com músculo, né? Então, quando você fala, falta testosterona no homem, vai começar a faltar músculo no homem. O homem também tem perda de massa magra? Também tem perda de massa magra. Todos nós, no envelhecimento, nós perdemos massa magra. E se você não pratica atividade física e não faz reposição hormonal, aí complica. Então, o hormônio, infelizmente, ele é recriminado ainda por algumas sociedades médicas, por causa do uso indevido, inapropriado, assim, erroneamente, por algumas pessoas que não sabem fazer até o controle ou a dose certa de reposição. Tudo isso você precisa fazer os exames para poder avaliar. E é impressionante. Eu não sei se é só aqui no Brasil que acontece isso, mas outro dia eu descobri no Facebook, já tem um aninho mais ou menos, que existe um grupo de menopausa, de mulheres na menopausa. E elas trocam o nome de remédio, mas que é hormônio pesado e perigoso, como se fosse receita de bolo. É um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo, porque isso é que leva para as vias cancerígenas e para outros problemas. Então, isso leva com que todo mundo recrimine hormônio, né? Saiu um estudo há 35 anos atrás que o hormônio dava câncer e todo mundo ficou nessa preocupação. Agora, o que eu te pergunto, uma adolescente que vai num ginecologista, e aí ele prescreve o anticoncepcional para ela. Normalmente eles falam, volta daqui a um ano para a rotina. Não é um ano. Se você está dando hormônio, que a pílula é um hormônio, ela tem que fazer o controle depois de uns 4 meses, 6 meses no máximo. Ela tem que dosar a via que leva ao câncer, para ver se aquilo está fazendo sentido ou não. Quer ver que vai chegar a mensagem de menopausa? Também pode, não pode? Pode. Eu vou pegar minha água que eu deixei aqui desse lado e eu não aguento ficar sem água, não. Aliás, a gente falou de alimentação, de exercício físico, mas água. Tem gente que não toma água, né? A água é fundamental, né? Porque ela acaba eliminando toda a parte de bactérias, de fungos, ela faz uma limpeza. Fora a hidratação, que é de extrema importância para a parte cardiocirculatória, né? E é verdade que depois que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com menos sede? Diminui? É verdade. Mas assim, a prática esportiva te faz tomar água. Tomar mais água. É verdade. Então... Bom, vamos às perguntas, gente? Vou pedir para a produção já liberar aqui no visual. Vamos colocar a primeira pergunta e aí, olha, presta atenção, porque a dúvida de um parece com a da gente também e vamos aprendendo juntos. O Eduardo é de São Paulo e ele pergunta, reposição de testosterona pode causar doenças cardiovasculares? Então, isso tudo depende, como eu te falei, das doses, do equilíbrio, tá? Tudo pode. Pode levar ao câncer, pode levar a doenças cardiovasculares. Então, é a forma da homeostase, do equilíbrio hormonal. Então, quanto que cada pessoa individualmente necessita. E eu trabalhar em cima desses valores. Não adianta eu levar para o extremo e nem deixá-la muito baixa. Tá. Existe um limite de nível de testosterona para os homens? Existe um limite. Você tem as duas testosteronas. A testosterona total, que é medida, que normalmente vai em torno até 870 mais ou menos num exame de sangue, e a testosterona livre que chega a 640. O ideal é a gente manter ela no máximo para homem. Tá. Entendeu? Então, sempre da metade para cima para homem. Para mulher, da metade para baixo. Mas o ponto de equilíbrio é o que favorece as mulheres. Né? E para os homens, é lá no máximo, sem deixar extrapolar muito. Tá, ok. E se o homem, por exemplo, ele está perguntando de cardiovascular, se ele for, ok, corpo em forma, não tem gordura, se alimenta direitinho, ele não tem tanto risco, mas também em compensação. Tranquilo. Se ele tiver o risco cardíaco de cintura abdominal, de circunferência larga. É fazer todos os exames para ver os riscos de trombose, né? Porque pega uma doença cardiovascular. Se ele tem um risco de trombose, tá? Ele ou não deve tomar, ou se fizer uso, usar com uma certa cautela, com proteções. Ok, não é isso que vai causar o problema é você problema. deixar de investigar. Tá.
que aí é o grande problema dos maiores riscos de todas as doenças. Por isso que precisa de um médico que te vasculhe, né? Que perceba. Vamos lá, obrigada, Eduardo, pela participação. Próxima pergunta na tela é da Bianca de Tupéva. Meu marido é muito resistente à ideia de ir ao médico. Todos, Bianca. Como mudar essa visão antiquada de que não precisa de acompanhamento? Então, Bianca, isso é um grande problema, porque eu falo para todo mundo que ir ao médico, hoje os conceitos têm que mudar. Você tem que ir ao médico para prevenção e não para doenças. Hoje as pessoas buscam o médico. Hoje mesmo eu tive uma paciente de manhã no consultório que falou, olha, um homem inclusive, eu venho... eu vou muito pouco ao médico porque eu não preciso. Eu sou uma pessoa saudável, me cuido bem, eu estou sempre bem. Eu falei, pelo contrário. É aí que você tem que ir em busca, por quê? Você precisa investigar e pesquisar. Eu falei assim, imagina o painel de um carro, quando acende uma luzinha para você parar para pôr gasolina, né? Você vai lá e para e põe. Para trocar o óleo, você vai lá, para e troca. Porque senão vai fundir o motor, você vai danificar ali, vai ter que trocar as peças como se fosse um transplante de órgãos. Foi assim, a nossa vida é a mesma coisa. A sinalização nossa são os nossos exames. Se você fica 2, 3 anos sem aparecer, você não está investigando se você tem alguma coisa que está ali quietinha, mas está se manifestando. Você pode se sentir bem. Então, hoje, diferente assim, da grande maioria dos médicos e dos próprios pacientes, eu não vejo os valores de exame pelo valor de referência só. Porque se ele tiver começando a atender a passar do normal, a gente já tem que intervir, entendeu? Então, o médico, ele deve ir ao médico, sim, para fazer prevenção. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Bianca. Não se identifica. Como tratar disfunção erétil de forma saudável? Ótima pergunta. As pessoas têm constrangimento de fazer esse tipo de pergunta, às vezes até no consultório médico, né? Boa. Então, a disfunção erétil, ela pode existir por vários fatores. O principal é hormonal, mas também tem os fatores emocionais envolvidos, tem o próprio relacionamento conjugal. Homem tem isso também? Se você está numa fase boa de relacionamento ou não, entendeu? Tem muitos homens que às vezes perderam aquele prazer de estar com aquela esposa ao lado, entendeu? Gente, eu nunca imaginei que homem tivesse isso também. Eu achava que eles estavam assim, pau para toda obra. Com a mulher que está ao lado, às vezes ele pode estar, né? Olha. Mas assim, isso existe. O emocional, o estresse, noites mal dormidas, tudo isso leva a uma disfunção erétil. E como é que trata? Então, corrigindo todos esses fatores, atividade física de extrema importância, melhorando a alimentação, repondo hormônio quando há necessidade, tendo uma conversa aí com o casal de melhoria de relacionamento. E é possível, né? Sabe que eu conheço o Dr. Alessio há muitos anos, né? A gente se conhece há muitos anos, eu conheço a esposa dele, a gente é muito amigo, inclusive, e eu sei que você já teve momentos complicados, assim como eu já tive, como todo mundo já teve, né? E às vezes a gente vê na televisão, nas revistas, parece que casamento tem que ser uma coisa cordial. Não, e o que faz o casamento ficar bom e funciona, depois ficar cada vez melhor mesmo, é a conversa. Conversa. Né? Ô, Cláudia, eu falo para todo mundo, a gente casa por paixão, né? Mas amor se adquire durante o relacionamento. Sim. Amor você vai criando, você vai construindo. E, infelizmente, você observa hoje as pessoas cada vez mais com, assim, qualquer coisinha motivo para separação, né? Então, acho que primeiro, a responsabilidade de você colocar um filho no mundo e você está colocando um filho no mundo porque você começou a existir um amor naquele momento, você tem que acabar sabendo conduzir bem o seu casamento, né? Quando a gente fala de saúde e longevidade, ela envolve tudo. Ela envolve você, dentro de um casamento, saber ceder, tolerar, compreender, respeitar, né? Envolve fatores de cuidado um com o outro, né? De ver a performance de um com o outro, um corrigir, você está meio fora, vamos ficar assim para ficar bacana. Então, esse cuidado, ele vai gerando muito mais amor. E quando chega um neto, você contempla tudo isso. Aí é maravilhoso. Muito bem. Próxima pergunta, então, vamos lá. Na menopausa, a mulher continua a ter TPM? Cálcio e hormônio podem ajudar? Bom, primeira pergunta. O que é TPM? Tensão pré-menstrual.
Então, que menopausa Uma eterna é um ano sem a menstruação, é quando você para de menstruar. Então, não existe TPM na menopausa, porque você parou de menstruar e o termo é tensão pré-menstrual. O que existe são os sintomas próprios da menopausa, que são os fogachos, né, que é também a depressão, a falta de... a fadiga, né, o cansaço físico. Às vezes a irritabilidade. Então, às vezes a visão começa a ficar mais... Então, você precisa fazer sempre um exame de vista, porque os hormônios acabam influenciando nisso também. E, assim, reposição de cálcio e hormônio se pode ajudar. O hormônio sempre ajuda, com todos os cuidados, e cálcio, óbvio, se houver necessidade, você tem que fazer reposição. A osteoporose, por exemplo, ela decorre mais da queda de estrogênio, né? Então, a reposição hormonal, ela tem muito mais, o fator dela é muito mais importante para você evitar uma osteoporose do que o próprio cálcio. Agora, o cálcio estando na via certa, ele vai para o osso. Se ele estiver na via errada, ele pode ir para a via renal, formar cálculo renal, formar calcificação nas artérias, nas veias. Então, a gente tem que fazer a pesquisa de tudo, para saber o que dá, que dose dá, né? Essa investigação é primordial. Obrigada, Liana, pela pergunta. A próxima pergunta, a andropausa pode prejudicar na fertilidade? Pode prejudicar sim, porque ela pode diminuir o número de espermatozoides, né? Então, hoje existem não só a reposição hormonal para melhorar o espermatozoide, como também alguns antioxidantes, né? Então, por exemplo, selênio, inositol, suplementos vitamínicos, vitamina E, vitamina C, zinco, magnésio, tudo isso ajuda a subir a testosterona também e ajuda na fertilidade. Olha que legal, tá vendo? Nada por acaso, a gente tem que se cuidar mesmo, né? Suplementar quando necessário, por isso que tem que sempre buscar um bom médico. Doutor, muito obrigada. Imagina. Eu tenho certeza que a turma em casa adorou e eu passaria horas conversando sobre esse assunto porque eu gosto. Mas eu vou te deixar só para ir curtir o João Lucas. É isso aí. E você também, né? Curtir Coisa boa. Eu saio daqui e vou correndo lá ver o meu. Eu mais uma vez agradeço você, a produção, a toda a sua equipe maravilhosa. Tá? Para mim é um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. Muito obrigada. Essas informações. Mandar um beijo para a dona Munira e para a dona Minerva. Elas assistem ao programa e hoje, como o Alessio está aqui, vocês devem estar assistindo, né? Então, um beijo, viu, para as duas. Legal. E para toda a sua família, que eu amo muito. Muito obrigada. Doutor Alessio Calil Matias está na clinicagenesis.com.br, Clínica Gênesis Oficial, mas ele também está na Enjoy. Enjoy, né? Instituto, isso, que é uma clínica focada mesmo em nutrologia, medicina de esporte. Que é o máximo, uma das clínicas mais bonitas que eu já vi em São Paulo. O Instagram dela é Enjoy Institute? Será que Enjoy Institute. Depois eu vou postar. Aliás, nós ganhamos o prêmio internacional da clínica mais bonita e mais moderna do mundo em Londres. A clínica mais bonita e mais moderna Modéstia do mundo. À parte, né? Bom que falar. Show, gente. Olha que orgulho. Telefone 11 50 54 6700. Marca, vai lá e cuide-se. Muito obrigada. Até. Beijão Até na a família próxima. toda. Obrigada, na sua também.